Pessoal, vamos para as nossas questões comentadas de movimento circular uniformemente variado. Eu vou fazer duas questões com vocês apenas, porque a quantidade de exercícios que a gente tem sobre esse assunto também não é muito grande. Então vamos lá. Primeira questão. Um ponto material partindo do repouso percorre uma circunferência de raio 10 centímetros em movimento uniformemente variado. Durante os 2 primeiros segundos, o ponto descreve um ângulo de φ sobre 4 radianos. Determine a aceleração angular e a aceleração linear do movimento. Determine também a velocidade angular e a velocidade linear no instante t igual a 4 segundos. Então, vamos separar tudo o que a gente sabe desse problema. É um ponto material? Por que ele está falando que é um ponto material? Porque ele está desprezando as dimensões do meu objeto. Porque, de certa forma, as dimensões podem interferir no movimento. Partiu do repouso. Partir do repouso significa que a velocidade inicial dele é zero. Eu escrevi como velocidade linear, mas tanto faz. Por quê? Porque se a velocidade linear é zero, a angular também vai ser zero. Ele percorre uma circunferência de raio 10 centímetros. Então, eu sei a velocidade inicial, eu sei o raio da circunferência. É um movimento uniformemente variado. Então, significa que tem aceleração. Durante os 2 primeiros segundos, então, eu tenho aqui um intervalo de tempo. Eu tenho um intervalo de tempo onde o t foi de 0 até 2 segundos. O ponteiro descreve um ângulo de φ sobre 4 radianos. Então, eu posso considerar que no t igual a 0, o ângulo inicial era 0, e no t igual a 2 segundos, o ponteiro estava com um ângulo de π sobre 4 radianos. Portanto, ele teve uma variação angular nesses primeiros 2 segundos de π sobre 4. Vou guardar essa informação. Ele quer saber a aceleração angular. Gente, por que letra que eu represento essa tal de aceleração angular? A aceleração angular é a mudança da velocidade angular. Portanto, eu vou usar para ela a letra alfa, lá no alfabetinho grego. Ele quer saber a aceleração linear. Ele quer saber o nosso antigo A. E a gente sabe que existe uma relação entre elas, tá? E que relação é essa? A aceleração linear é a aceleração angular multiplicada pelo raio, tá? Então, se eu souber uma, automaticamente eu sei a outra. Mas eu só tenho aqui, ó, tempo e ângulo. Como é que eu vou achar essas informações que eu preciso da aceleração? Eu vou pensar nas funções que têm aceleração. Quais são as funções que têm aceleração? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, que é o mesmo que φ igual a φ0 mais ômega 0t mais alfa vezes t ao quadrado sobre 2, tudo que era linear, angular. V igual a V0 mais A vezes T, ou ômega igual a ômega 0 mais alfa vezes T. E Torricelli, como é que era mesmo? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, ou ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta φ. Tá, eu tenho informações tudo, ó, angular. Inclusive, eu posso dizer que a velocidade angular dele inicial era 0, tá? Vou pensar nas minhas expressões angulares, porque é de onde eu tenho mais informações. Eu não tenho variação de posição linear, eu não tenho aceleração linear. A única velocidade linear que eu tenho é a inicial, que é 0, mas a angular inicial também é. Então, para achar
a aceleração, eu vou pensar onde eu consigo encaixar esses dados aqui, ó. Variação de ângulo, onde eu consigo encaixar velocidade angular inicial, onde eu consigo encaixar tempo. E aí, quando eu olho para as minhas expressões, esqueci de cortar o T aqui, ó, eu vou ver que eu consigo encaixar todas essas informações no sorvetão escrito de maneira angular. E aí, eu consigo descobrir o alfa. Depois que eu sei o alfa, automaticamente eu sei o A. E quando eu for escrever velocidade, para quem que eu vou olhar? Eu vou olhar para a expressão da velocidade, também escrita de maneira angular. Mas aí eu já tenho o ômega zero, eu já tenho a aceleração, eu tenho o tempo, eu descubro esta daqui, ó. Que eu sei que V é ômega R. Se eu sei o ômega, automaticamente eu acho o V. Agora eu vou mostrar tudo isso para vocês. Ao invés de em rabiscos, né, que eu tô rabiscando agora bastante, vamos escrever tudo isso aí de uma maneira mais bonitinha, né, de uma maneira digitada, bonitinha, que é usando aí o PowerPoint. Então, como é que ficou as informações? Eu fiz o ângulo inicial igual a zero, eu sei que a velocidade inicial é igual a zero, é angular, tá? Eu fiz que o ângulo final era φ sobre 4, então, a variação do ângulo é φ sobre 4 radianos. Eu pus o t igual a 2, então, ó, separei bonitinho, digitalizado aqui para vocês, as informações de enunciado. Agora, o que eu quero? Eu quero a aceleração angular. Então, eu pensei em uma expressão onde eu encaixo isso aqui, ó. Onde é que eu encaixo isso aqui? No sorvetão, escrito de maneira angular. Ângulo final, π sobre 4. Ângulo inicial, 0. Sumiu. Velocidade angular inicial, 0 vezes t dá 0, sumiu. Alfa, não tenho, é a minha pergunta. E no lugar do t, eu pus o 2. Então, eu fiquei com π sobre 4, porque isso aqui sumiu, isso aqui também sumiu, igual a alfa sobre 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, que dividido por 2 dá 2. Então, o 2 vai ficar multiplicando o alfa, que eu trouxe aqui para baixo, dividindo. Portanto, o alfa é π sobre 8. Unidade desse alfa, radianos por segundo ao quadrado. É angular. Então, as minhas unidades são angulares, ok? Agora, eu preciso da linear também. A linear é a angular vezes o raio. Π sobre 8, quanto vale o raio? 10 centímetros. Então, vai ficar 10π sobre 8, que dá para simplificar como 5π sobre 4. Unidade, centímetros por segundo, ok? Porque o raio está em centímetros. Mas, Glaucio, o que aconteceu com o radiano? Radiano não é unidade, ele vale 1. Então, seria centímetros vezes 1, que é centímetros, sobre segundos ao quadrado, ok? Item B, velocidade angular. Eu peguei o voat, função da velocidade, só que escrita angularmente, ao invés de V ômega, ao invés de V0, ômega 0, ao invés de A, aqui é um alfa, tá, gente? Escrevi errado. Deixa eu pôr aqui em cima para vocês, ó. Aqui é alfa, tá? Alfa vezes t, o t é igual a 4. Eu quero essa velocidade, partiu do repouso, o alfa é π sobre 8 e o t é 4. 4π sobre 8 ficou π sobre 2. Unidade, radianos por segundo ao quadrado. Unidade angular para velocidade angular. Outra informação que eu preciso, velocidade linear. Velocidade linear tem relação com a velocidade angular, ok? V é ômega R. Eu tenho o ômega, que eu descobri aqui em cima, π sobre 2. Eu tenho o raio do enunciado do exercício, que é 10 centímetros, ok? Trouxe para cá. Isso vai ficar 10 centímetros vezes radianos. Radiano é 1, então ficou 10 centímetros. Sobre 2, tem um π aqui, né? 10 centímetros π, radianos,
sobre 2. Radiano vale 1, sumiu. Então, ficou 10 dividido por 2, 5π centímetros por segundo, tá? Não usem isso aqui, ó, centímetros vezes radianos por segundo ao quadrado, tá? Por que não? Isso aqui é até a unidade de velocidade angular, ok? Isso aqui é a unidade do raio, mas radianos é 1. Então, 1 vezes centímetro vai me dar 1 centímetro. Centímetro por segundo ao quadrado, ok? Próximo exercício. Só um minutinho que eu vou sumir com aquele... Então, vamos lá. Sumir com aquele pedacinho que estava ali, que não era para aparecer naquele momento. Um móvel realiza movimento circular uniformemente variado numa circunferência de raio 10 centímetros. No instante t igual a 0, a velocidade angular é de 10 radianos por segundo. Então, se no t igual a 0, ele tem essa velocidade angular, isso aqui é o tal do ômega 0. E 5 segundos depois, ela é 30 radianos por segundo. Isso é uma outra velocidade angular. E essa velocidade angular, ela é correspondente ao t igual a 5 segundos. Determine aproximadamente o número de revoluções, o número de voltas que o móvel realiza nestes 5 segundos. Cuidado, aqui eu não posso usar o conceito de que frequência é número de voltas por intervalo de tempo, porque esse conceito eu só posso usar quando o móvel descreve variação de ângulo igual em intervalos de tempos iguais, isto é, só posso usar essa expressão se o movimento for circular, uniforme. E o problema está me dizendo que o movimento é circular, uniformemente variado. Então, eu não vou poder usar essa expressão, tá certo? Nesse exercício, eu não posso usar. Informações que eu tenho. Eu tenho raio, 10 centímetros. Eu tenho velocidade angular inicial, 10 radianos por segundo. Eu tenho velocidade angular final, 30 radianos por segundo. Eu tenho tempo igual a 5 segundos, ele ainda me deu π. Dessas informações aqui, uma coisa eu já sei que eu consigo descobrir. Eu consigo descobrir uma expressão onde aparece todas elas e na qual eu consigo descobrir a aceleração desse meu móvel, desse meu objeto. Então, eu vou usar essa expressão, ômega igual a ômega 0 mais alfa vezes t, tá? Para que eu quero saber o alfa? Eu preciso saber o alfa porque eu preciso saber o ângulo que ele descreveu. Porque se eu souber o ângulo que ele descreveu, eu consigo descobrir o número de voltas, ok? Então, vamos lá. Velocidade angular final, 30. Velocidade angular inicial, 10. A aceleração eu não tenho, mas eu tenho o tempo para essa velocidade de 30, que é 5 segundos. Então, eu vou passar esse 10, que é positivo, para o outro lado negativo. Eu fico com 30 menos 10, igual a 5 vezes alfa. 30 menos 10 dá 20, isso é igual a 5 vezes alfa. 20 dividido por 5 é o meu alfa. E 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 radianos por segundo ao quadrado. Se eu sei o alfa, eu sei qual foi o ângulo que ele descreveu. Lembrando, é um movimento que tem aceleração, então eu vou usar a expressão do sorvetão. Só que eu vou escrever o sorvetão desse jeito, ó. Ao invés de ΔS igual a V0t mais AT quadrado, eu vou escrever como ΔΦ igual a V0t mais alfa vezes t ao quadrado. Pessoal, isso aqui, ó, é o sorvetão, tá? Só que ao invés de escrever φ igual a φ0 mais nananana, eu passei esse φ0 para o lado de cá. Ele era positivo, ele passou negativo. E aí, eu fiquei com o ângulo final menos o ângulo inicial. Portanto, eu escrevi já direto como ΔΦ.
Não sei a variação do ângulo, mas isso vai me ajudar a descobrir o número de voltas, que é a minha pergunta. Velocidade angular inicial, 10. Tá, quanto tempo ele ficou em movimento? 5 segundos. Aceleração angular dele, acabei de calcular, é 4. O tempo, 5 segundos, ao quadrado sobre 2. Daqui eu descubro, então, que a variação do ângulo foi de 50, mais 5 ao quadrado é 25. Eu vou simplificar esse 4 com esse 2. Vai me sobrar um 2 aqui em cima, tá? E aí, eu vou ficar com 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. E 50 mais 50 vai me dar 100. 100 o quê? 100 radianos. Essa é a unidade de ângulo. Tá, mas para que eu quero isso? Eu quero isso porque eu vou pensar no seguinte. Eu vou escrever nesse cantinho aqui da esquerda, tá bom? Eu vou pensar que em uma volta só, um objeto descreve um ângulo de 360 graus, ok? Mas 360 graus é o mesmo que 2π radianos, tá? Quantas voltas ele precisa dar para descrever esse ângulo que eu acabei de calcular? Olha, eu acabei de calcular um ângulo de 100 radianos. Então, quantas voltas ele precisa dar para percorrer os tais dos 100 radianos? Multiplico isso cruzado. Eu fico com 2π vezes x, multipliquei cruzado, igual a 100 vezes 1, que eu sei que vai me dar 100. Portanto, difícil de achar aqui, portanto, o meu x vai ser 100 sobre 2π. E aí, ele me deu para usar o π igual a 3,14, e aí eu acabei o problema, tá? Eu vou colocar o problema para vocês escrito de maneira digitalizada, porque meus rabiscos são muito desorganizados, ok? Então, pessoal, aí peço desculpas porque tem cachorrinho latindo lá fora, tem barulhinhos aqui no quarto de cadeira e tudo mais. Então, perdão aí, pessoal. Colocando as informações, agora organizadamente. Velocidade angular inicial, velocidade angular final, tempo. Isso aqui eu peguei do enunciado do exercício, ok? Usei a expressão da velocidade para achar a aceleração. Por que eu quero a aceleração? Porque com essa aceleração eu consigo descobrir o ângulo. Quanto variou o ângulo? Então, eu vou pegar essa aceleração, eu adotei aqui o ângulo inicial igual a 0, tá? Isso faz alguma diferença para nós, sim. Então, admiti que o ângulo inicial era 0, partiu de uma origem qualquer. Tenho a velocidade angular inicial, tenho aqui o alfa. Agora há pouco, quando eu fiz, eu disse para vocês, olha, eu vou passar isso aqui daqui para cá, vai ficar negativo, ok? E aí, eu vou ficar com φ menos φ0, que eu estou chamando de delta φ. Eu estou descobrindo a variação do ângulo, ok? Aqui eu chamei o ângulo inicial de 0 para saber apenas o ângulo final. Não vai fazer diferença, ó, se vocês olharem no resultado. Troquei a velocidade angular inicial pelo 10, troquei o t pelo 5, troquei a aceleração pelo 4, que eu acabei de achar, que também tá aqui, ó. O 2 veio da equação, o 5 veio do enunciado do problema, ok? Aqui eu só resolvi a matemática, eu achei o quanto mudou o ângulo. Nossa, agora passa moto. Então, vamos lá. Se eu descobrir o quanto variou o ângulo, eu consigo descobrir o número de voltas, tá? O número de voltas para um ângulo de 100 radianos, ou para uma variação de ângulo de 100 radianos. Regrinha de 3. Uma volta tem 2π radianos, que é o mesmo que 360 graus. Só que aqui eu escrevi em radianos, porque afinal de contas o ângulo que eu descobri estava em radianos. Se uma volta tem 2π radianos, quantas voltas meu objeto precisou dar para percorrer o ângulo de 100 radianos? Multipliquei isso em x, achei 100 sobre 2π, que é o mesmo que 50 sobre π.
O π é 3,14, então eu dividi 50 por 3,14 e achei 15,9. Então, ele deu aproximadamente 16 voltas. Ressalto e reforço com vocês. Embora a pergunta seja número de voltas, e eu sei que o número de voltas aparece na expressão da frequência, eu não posso usar a frequência. Por quê? Porque essa expressão aqui eu só posso usar se o movimento for circular e uniforme, ok? Então, com isso, eu encerro a aula de questões comentadas, lembrando que eu estou à disposição de vocês nos nossos plantões de dúvidas, nos horários marcados. Uma ótima semana para todos nós. Com isso, eu encerro a parte de estudos de movimentos e o nosso próximo assunto vai ser o que causam os movimentos, que é a parte que nós chamamos em física de dinâmica. E aí nós vamos estudar os princípios fundamentais da dinâmica, também conhecidos popularmente como leis de Newton. Uma ótima semana a todos e até as aulas da semana que vem e até os nossos plantões de dúvidas. Um abraço a todos.